Eu sou Guilherme Petrilli, gerente de marketing para a América Latina da IT Media. A gente está muito orgulhoso de realizar a quinta edição do IT Forum Expo, hoje no segundo dia. A IT Media também realiza o IT Forum há 20 anos, líder de mercado no setor, e o IT Forum Latam, do qual sou responsável direto, há 3 anos para a América Latina, obviamente, em Miami. Sem mais delongas, não vou ficar aqui me apresentando muito, gostaria sim de apresentar para vocês Humberto de Sagaray, da Digito, que vai trazer solução para vocês sobre tecnologia aplicada a estratégias de negócio. Recebam ele com uma salva de palmas, por favor. Humberto, bem-vindo. Bom dia a todos. Com muita satisfação que nós estamos aqui para falar sobre um tema até um pouco ausente dos estandes que nós visitamos desde a data de ontem. Nós acabamos nos preocupando muito com tecnologias e no fim acabamos esquecendo por vezes a metodologia necessária que a empresa necessita, né? Que ela precisa para que aquela tecnologia seja aplicada da forma estratégia e aquele investimento que ela fez traga os resultados que ela espera. Eu sou consultor da Digito, a quem agradeço aqui o convite em nome do diretor Aranilton Valverde, que se faz presente, de mais uma vez representar a empresa. Para dar uma contextualização rápida, a Digito Tecnologia é uma empresa que já tem 40 anos, ela é a fabricante do famoso e fundamental sistema de interceptação telefônica, que está presente em todo o Brasil, que hoje é uma das ferramentas mais utilizadas pela Lava Jato e assim colabora para o combate à corrupção e a necessária asepsia que o nosso país hoje precisa mais do que nunca. Então, como fabricante desse sistema que está presente em todas os órgãos de segurança pública, em todas as polícias, o que isso tem a ver com o mundo corporativo? Pois bem, é exatamente essa parte que eu me dispus a conversar com os senhores nesses 25 minutos que me foram ofertados. Ou seja, é a metodologia, é a forma de empregar a inteligência no setor público, onde de fato ela nasceu há muitos anos atrás, né? Na época, nas questões ligadas a guerras, a militares, enfim, né? E hoje ela está à disposição do mercado competitivo. E a Digito Tecnologia, vislumbrando esta possibilidade de dispor a mesma metodologia e um ferramental que foi desenvolvido durante esses anos para o setor público, está agora disponível para o setor corporativo. Logicamente que não a questão da interceptação telefônica, né? Porque a legislação assim não os autoriza que façam uso. São apenas os órgãos policiais que têm a competência de realizar as investigações. Mas naquilo que foi desenvolvido durante esses 15, 20 anos, nós encontramos perfeita adaptação e reformulamos o portfólio de tecnologia de maneira que ele atenda às necessidades do mercado competitivo. Essa é a presença nacional e internacional da empresa, tanto com aplicações já no mercado corporativo, quanto com aplicações já existentes há mais de 15 anos, como eu havia falado no início, que estão a serem usadas no mercado público, especialmente Polícia Federal, Forças Armadas, Polícias Militares, Polícias Civis, Poder Judiciário, Ministério Público. Esse é o cliente do qual a empresa absorveu a metodologia de emprego e hoje entrega a questão do mercado. O nosso tema é bastante simples, né? Nós não temos maneiras de aprofundá-lo, mas é importante trazer a inteligência e a tecnologia aplicada à estratégia do meu negócio. Muitas vezes, como aqui a gente se deparou, né, e ontem, inclusive, na fala do professor Karnal, nós nos preocupamos às vezes demais com a tecnologia, esquecemos o ente fundamental que ainda é
ainda é o ser humano, né? E nós esquecemos, às vezes, a capacitação e, às vezes, até um levantamento prévio de empregabilidade dessa tecnologia. Ou seja, muitas vezes se faz um investimento considerável e não se faz aquela análise de emprego da ferramenta no meu negócio, de que forma ela vai colaborar para que me traga a vantagem competitiva, que, aliás, é o motivo de todos nós aqui também estarmos, né? Alcançar esta vantagem competitiva. Nós sabemos aqui, e eu não vou aprofundar o nosso ambiente VIP, né, do acrônimo, que já foi desenvolvido lá na década dos anos 2000 e hoje está presente cada vez mais. Nós temos uma consultoria com a Fundação Getúlio Vargas e neste ambiente da Fundação, a matriz que a gente usa para fazer essa análise de inteligência, certo? Análise de inteligência, análise do software que vai ser adquirido e que vai ser implementado na sua empresa, ela passa por esse viés, ou seja, esses 4 quadrantes. Ela considera este ambiente volátil, incerto, complexo e ambíguo. Não vou me ater a explicá-lo, né? Os senhores já têm largo conhecimento, mas é apenas para dar esse contexto. Isso é aplicado não só no ambiente corporativo, mas também no ambiente público. Aliás, ela nasceu no ambiente público norte-americano, junto ao Ministério da Defesa daquele país. O desafio, então, que nós temos, né, é transformar o dado, informação, conhecimento em inteligência. E, às vezes, o primeiro problema é uma questão que nós enfrentamos de conceituação e entendimento. Há muita confusão entre tratar o que é o dado, ou o que é a informação, o que vem a ser o conhecimento e, por fim, a inteligência. A maioria das empresas se preocupa com geração e gestão do conhecimento, enquanto que, na verdade, eu preciso gerar inteligência e fazer com que a inteligência tenha uma gestão eficaz. Sim, mas então qual seria a diferença, pelo menos conceitual, de conhecimento e inteligência? Conhecimento é aquele livro que eu leio, é aquele cardápio que eu vou no restaurante, leio todo o cardápio, tenho o conhecimento do que é vendido, mas não experimentei nenhuma daquelas comidas, né? No momento que eu experimento aquela comida, ou experimento aquele prato, e tenho uma ideia do que ele traz de benefício ao meu organismo, aí eu transformo aquele conhecimento do cardápio em inteligência. É uma forma bem simples de nós diferenciarmos esta questão que parece semelhante, mas é bastante diferente. Ou seja, o conhecimento é o conhecimento em si, que é o saber. A inteligência é quando eu uso esse conhecimento que eu produzi para alcançar uma vantagem competitiva, ou seja, aquele conhecimento foi transformado em uma informação que fez a diferença em determinado negócio. E para isso, existe um método. Aqui eu trouxe o ciclo simples de inteligência, né? Coleta, análise, difusão, que às vezes falta, tanto na hora da aquisição e da avaliação da tecnologia a ser empregada no negócio, quanto também após a aquisição, durante a sua execução e durante a sua usabilidade. Coisas simples, por vezes, acabam sendo esquecidas, né? Mas nós temos aqui no mercado corporativo que considerar 4 bases importantes, onde eu vou buscar o dado, ou seja, onde eu vou buscar a matéria-prima para que eu, após um processo de transformação, um processo de análise, eu consiga transformar este conjunto, inclusive meu Big Data, que também ouço bastante por aqui, né? Eu consiga fazer com que isso se transforme em uma vantagem para o meu negócio. Então nós temos aí a forma e na metodologia que as empresas deveriam prestar atenção, né, na hora de elaborar o seu programa de utilização
da inteligência institucional, da inteligência corporativa. A primeira é a categorizar quais os dados que eu preciso para o meu negócio. Isso precisa ficar entendido desde o início. Por quê? Uma questão muito simples. Se eu errar na escolha da fonte, provavelmente, por melhor que seja a minha análise, eu não vou produzir aquela inteligência que eu necessito. Então, uma forma muito simples é diferenciar quando a fonte é humana, quando a fonte é de imagens, quando a fonte vem do meu Big Data ou dos meus parceiros, e eu preciso fazer essa integração, ou quando a fonte é de Open Source Intelligence. E aí entram as redes sociais, bastante utilizadas, por sinal, né, hoje em dia. O que a gente traz de contribuição? Né? O palestrante não basta só mostrar que é o espaço de soluções, mas eu não poderia, nem como professor, me ater a apresentar a solução sem antes dar uma contextualizada e pelo menos alertá-los para algumas questões que na minha vida de consultor há empresas que trabalham com inteligência ou que têm em seu organograma ou que tem em seu corpo um ente ou uma unidade de inteligência competitiva. Nós temos aqui a Política Nacional de Inteligência, que é para todos, é uma lei geral, ampla e restrita, que traz algumas diretrizes, traz alguns instrumentos essenciais, muito mais voltados e preocupados com o poder público, mas também extremamente aproveitado no mercado corporativo. Por quê? Porque não está se inventando a roda. A inteligência ela é processada dessa maneira. O que foi realizado foi uma adaptação daquelas melhores práticas para o mundo corporativo. Então, instrumentos essenciais e organizadores de inteligência. Esse é o principal aspecto, talvez, por onde a gente inicia. Eu tenho que saber exatamente o que eu posso contar na empresa como o meu esforço em produzir inteligência. Os instrumentos que qualificam essa inteligência são as pessoas, são os processos, é o software que eu uso, os instrumentos que operam essa inteligência, ou seja, de que maneira eu alcanço no mercado aquela vantagem competitiva que eu me dispus a alcançar, né, conforme eu falei, com o uso do ferramental. E instrumentos de integradores de inteligência. Como é que eu vou integrar essa inteligência se muitas vezes eu preciso da inteligência do meu parceiro? Isso é muito comum. Então, eu tenho o meu ente institucional, organizacional de inteligência e o meu parceiro não possui essa célula. E isso acaba prejudicando essa integração. Eu estou falando da integração, não é só a integração lógica. Eu quero chamar a atenção. É a integração de processos, é a integração do repasse da informação, é a integração do trato que eu vou dar com essa inteligência produzida, que obviamente devem ter vários aspectos e vários dispositivos de contra-inteligência, que é o que a gente chama no poder público, né? E o que os senhores chamam aí de proteção do conhecimento, certo? A outra questão são as diretrizes, que às vezes estão ausentes na empresa. Não fica claro quais são as diretrizes de defesa e ameaça externa do meu mercado. Isso é mapeado de que forma? Isso é processado de que maneira? Quem são as pessoas que acessam essa produção do conhecimento e, por sinal, e no final, possui essa inteligência que foi produzida? Quais são as diretrizes para essas ameaças aos nossos interesses estratégicos da empresa? Diretrizes para as ameaças do meio cibernético, é uma questão mais de TI, que também a empresa Digitro trabalha nesse ramo, na questão da defesa, né? Inclusive fornece para grandes entes, né, do poder público aí responsável por uma grande parte aí do país. E diretrizes para aumentar a eficiência da inteligência. Bom, nesta avaliação que a gente faz, eu encerro aqui a primeira parte, né?
fica a seguinte pergunta, né? Quais são os requisitos de inteligência a serem atendidos? Às vezes eu não tenho nenhum mapeamento. O que a empresa precisa saber? O que o board precisa saber? O que a parte da operação precisa saber? Então, nós já temos aí uma classificação subliminar que a gente vai ver mais adiante. Eu tenho inteligência para 3 níveis. Para o nível estratégico, para o nível tático e para o nível operacional. Às vezes a inteligência é produzida por ser produzida, simplesmente. E joga aí. Quem pegar, quem aproveitar, pode usar o que foi, digamos assim, concebido, né? Existe toda uma metodologia para que isso seja organizado dentro da empresa. Quais são as fontes que eu falei inicialmente? Quais são as fontes que nós vamos usar? Quais são os processos de análise que esses dados vão necessitar? E aqui entra, obviamente, muito forte, né, a tecnologia. Então, a pergunta, né? A pergunta e a frase não é, não é inteira a tecnologia, né? Mas qual a tecnologia ter para encaixar perfeitamente no seu negócio. E isso depende dessa avaliação e esses requisitos que eu acabei de mencionar para os senhores. Retornando ao que eu havia falado, essa dinâmica de empregabilidade, ela deve estar, sim, amparada, né, e direcionada a atingir todos os níveis do negócio ou os níveis da empresa, dos processos, inclusive do produto, desde o nível estratégico, tático e operacional. Nós temos aqui, e aí eu já entro na segunda parte, a parte final, que é a parte mais, sai um pouco do conceitual e da fala e vai mais para o pragmatismo da aplicação. Esse aqui é uma análise de interceptação telefônica, usada por todos os órgãos policiais, usada pelo Poder Judiciário, inclusive, na hora de judicializar o processo, e inclusive também pelo Ministério Público, na hora de propor ação penal e indicar quem são a autoria e a materialidade. Esse grafo, muito simples aqui, por sinal, peguei para não complicar, tá? Ele traz aqui de forma visual quais são as relações, é isso que eu preciso. Tá? Esse mapeamento, por exemplo, agora usado em redes criminosas, tá? No caso também de presídios, para monitorar as facções criminosas que os órgãos públicos utilizam a ferramenta para realizar. Também, o mapeamento do crime organizado, agora está à disposição dos senhores para fazer um monitoramento das redes sociais, no caso aqui o Twitter, e inclusive a inteligência de mercado, que nós fizemos um case e até convido a todos, a posterior à nossa palestra, a visitar o case, que a sua empresa provavelmente esteja aqui. Nós fizemos um monitoramento da feira e de todos que estão, das empresas que estão aqui presentes, obviamente em fonte aberta. Aquilo que a sua empresa publicou no Twitter, que a sua empresa publicou no Facebook, e todas as interações com os visitantes e principalmente com os seus clientes, tecendo comentários a respeito desta participação ou a respeito desse produto. Aqui eu peguei os primeiros minutos do dia de ontem, mas isso poderá ir além. Então eu não teria tempo nem espaço para atender a todos, mas a empresa está logo ali à direita, a Digi Tecnologia, onde nós poderemos atendê-los com mais calma, né, no ambiente, e demonstrar isso aqui de forma online, com a nossa própria aplicação. Então é aqui o que eu trago aqui no primeiro recado, né? Todo aquele conhecimento, aquela metodologia que foi empregada lá no sistema criminal brasileiro, agora está aqui à disposição para os senhores terem a vantagem competitiva no seu negócio. Basta só isso? É claro que não. Né? Na interceptação telefônica, e volta de novo o core, né? Nós usamos a inteligência de imagens para monitorar HERBs, estação radiobases. E, nesse sentido, estabelecer a posição do seu telefone, inclusive os nossos que estão aqui agora.
Claro que não com sistema, né? Mas os senhores sabem, eu não sou engenheiro, nem sou da área de TI, que existe as estações radiobases que acabam comutando os nossos celulares e temos uma determinada cobertura. É assim que o negócio funciona. No momento que eu estou em determinada posição do terreno, eu tenho a localização do alvo. Isso é importante na investigação, mas também é importante quando eu trago para mapear mercados ilícitos, como foi um case aqui na Fiesp do estado de São Paulo, e também trago para mapear onde os seus clientes estão comunicando. A gente pensa que é só São Paulo? Não. Tem muita coisa sendo postada no Rio de Janeiro. Por que isso? Esse é um requisito de inteligência que eu acabei de formular. Eu, como empresa, tenho que descobrir agora, com a inteligência e com a metodologia de análise de dados que eu possuo, de que forma eu vou ter esse conhecimento, ou eu vou produzir essa inteligência, para que eu saiba aonde e quando o meu cliente, ou o meu prospect, ou meus leads, ou meus suspects, conforme os senhores bem fazem as prospecções de mercado, onde eles estão atuando. Claro, com base no quê? Aqui, nós tivemos somente o Twitter, mas havendo uma integração da base de dados dos senhores, eu posso já referenciar esse dado e fazer essa relação. Então, a gente costuma, na inteligência, dizer o seguinte: a informação, para ser completa, a inteligência para ser produzida, eu tenho que considerá-la hoje em 3 dimensões. Antigamente, bastava ter o tempo e o espaço. Em que momento ocorreu essa postagem? Em que momento ocorreu esta informação? Já bastava se eu tivesse aonde ela foi postada, aonde foi a ocorrência aconteceu a ocorrência, onde a ocorrência foi registrada. Nós temos agora um terceiro ente, tão importante quanto os demais, que surgiram com os Big Data Analytics, né? Com o excesso de informação que a gente tem na internet. Eu preciso trazer um vínculo para essas informações, para esses dados. E a partir deste vínculo, eu produzi a inteligência de conexão. Vejam bem, nós temos aqui a netnografia, tá? Que também é usada para o monitoramento de organizações criminosas, agora usada para o monitoramento do seu mercado. Então, o grupo social, o isolamento, a popularidade do produto, se o produto é prestigiado, ou a empresa, ou a marca, se tem uma coesão, qual é o papel social desse produto naquela localidade, se ele tem reciprocidade, tem troca, influência, dominância, até para medir e mensurar qual é o real poder daquilo que eu presto de serviço, ou daquilo que eu produzo, ou daquilo que eu vendo, o que ele realmente contribui com o meu negócio, com a minha empresa. Passar rapidamente aqui o monitoramento das redes, desde a ativação, estruturação, mobilização e consolidação. Isso às vezes ocorre em questão de minutos, como ocorreu a rede que os senhores começaram a formar, que nós estamos monitorando com equipamento, a partir do momento que deram check-in do seu crachá, ou que deram check-in de presença no IT Fora e começaram a curtir ou a difundir aqueles assuntos do seu interesse. Por fim, análise textual também é outro artefato importante, a mídia, são os jornais, aquilo que é falado, aquilo que sai, 5 minutos, né? Vou dar uma corrida aqui. O painel de acompanhamento para o nível gerencial, eu não precisar ficar minerando o dado, nós precisamos aliar a essa produção de inteligência, colocar alguns alarmes, para quando determinado fato ocorrer, uma determinada quantidade de fatos ocorrerem, sejam disparados alarmes para aquelas equipes que necessitam ter o conhecimento que ocorreu. Aqui está já encerrando, conforme foi avisado, o nosso painel de acompanhamento que a gente montou com as principais empresas aqui que estão presentes na feira.
Isso aqui, essa barra de rolamento aqui, por estar no PowerPoint, eu não consigo fazer a rolar. Mas isso aqui segue com todas as Facebook e Twitter, né, das empresas que aqui estão. Essa é a nossa sugestão para a articulação do sistema de vocês, né, que ele seja articulado com inteligência, segurança da informação e continuidade de serviço, e as ISOs que nós utilizamos, as melhores práticas para que isso ocorra, estão descritas aqui. Os senhores já têm amplo conhecimento, muitas empresas trabalham especificamente com isso, e o nosso core aqui é a doutrina de inteligência que a gente viu muito resumidamente lá no início da palestra. Tudo que eu falei está no e-book, os senhores podem baixar de forma gratuita, bastando entrar no site da empresa Digitro Tecnologia, fazer seu cadastro, e lá os senhores poderão baixar inclusive essa palestra e o vídeo, que assim se interessarem, né? Eu deixo aqui meu telefone, vou estar presente todo dia de hoje, estava desde ontem, posso recebê-los na estande da empresa ou na sua estande, basta nos ligar, mandar um WhatsApp ou até mesmo um e-mail, ok? Essas seriam minhas considerações, faltando aí 1 minuto para o término. Fico à disposição dos senhores, agradeço a presença e a atenção. Desculpa se eu fui muito rápido, é muita informação para um espaço de tempo curto, mas acredito que de alguma maneira eu despertei algum interesse, não especificamente ou necessariamente no produto que a Digitro comercializa, mas também na questão da metodologia e do que deve ser avaliado quando os senhores adquirirem tecnologia para o seu negócio. Muito obrigado.